Paulo Lourenço estava sentado em seu escritório, encarando a tela do celular onde brilhava a notificação de mais um aplicativo de microcrédito. Lembramos da necessidade de quitar sua dívida. Valor a pagar, R. 12.700,00. Atraso de 14 dias. Ele olhou para a tela, soltou um palavrão e exalou pesadamente. 4 notificações como aquela na última hora. O valor total das dívidas já passava de R$ 500.000, sem contar as apostas que fizera na noite anterior, esperando recuperar o prejuízo. Perdera mais R$ 8.000,00. Camila não sabia de nada. Sua esposa, uma empresária de sucesso proprietária de uma rede de casas de repouso de luxo para idosos, nem suspeitava do abismo em que ele havia caído nos últimos 6 meses. Paulo aprendera a esconder a verdade com maestria. Um cartão de crédito separado para as apostas, um celular secreto para falar com cobradores, mentira sobre reuniões de negócios e viagens de trabalho. Camila confiava nele plenamente, e ele usava essa confiança como escudo. Mas o que mais o angustiava era outra coisa: Júlia, uma jovem de 22 anos com enormes olhos castanhos e uma fé infantil em suas promessas. Eles se conheceram há 3 meses em um shopping, onde ela trabalhava como vendedora em uma boutique de roupas de grife. Paulo entrou lá por acaso, comprando um presente para Camila pelo aniversário de casamento. Júlia sorriu para ele de forma tão aberta e sincera que ele perdeu a cabeça. Em uma semana, já estavam se encontrando às escondidas e, 2 semanas depois, ela confessou estar apaixonada. Paulo prometeu tudo a ela: um apartamento nos Jardins, um negócio próprio. Ela sonhava com uma cafeteria de estilo vintage, e claro, uma vida juntos. Assim que eu resolver as coisas com a minha esposa, dizia ele, abraçando-a pelos ombros. Júlia acreditava em cada palavra. Ela não sabia que Camila era rica, que possuía um negócio próspero, e um capital imenso. Não sabia que Paulo se casara com Camila exatamente por isso. Pelo dinheiro, pelo status, pela oportunidade de viver sem trabalhar. Ele a escolhera 7 anos atrás, quando estava na miséria após o fracasso de sua própria startup. Camila o aceitara como ele era, ajudou-o a se reerguer, deu-lhe tudo, e ele respondeu com traição. Mas agora, a traição não era o bastante. Paulo precisava de mais. Precisava de dinheiro urgente. Os cobradores começaram a ligar não apenas para ele, mas para o número do trabalho que haviam descoberto de alguma forma. Mais um pouco e Camila saberia. E o divórcio? O divórcio significava a ruína. Pelo pacto antenupcial que a advogada dela insistira que assinassem antes do casamento, Paulo não receberia nada, absolutamente nada. Todo o negócio, os imóveis, as contas, tudo fora registrado em nome de Camila antes da união. Ela não pretendia dividir, e Paulo sabia disso desde o começo. Mas ele também sabia de outra coisa. Há 2 semanas, ao mexer em documentos no cofre de casa, ele encontrou o testamento de Camila. Ela o fizera 1 ano antes, após a morte da mãe, provavelmente refletindo sobre a própria mortalidade. Paulo o leu às escondidas enquanto a esposa estava no trabalho e ficou estático. O único herdeiro de todos os bens em caso de morte dela era ele, Paulo Lourenço. Nenhum parente, nenhuma organização de caridade. Apenas ele. A ideia veio sozinha, sombria e fria como o vento da noite. Se Camila morresse, ele herdaria tudo. As dívidas desapareceriam em um dia. Júlia teria seu apartamento e sua cafeteria, ele estaria livre. Uma vida nova sem o passado, sem erros, sem o medo de ser descoberto. Paulo passou uma semana estudando. A internet está cheia de informações se você souber onde procurar. Ele leu sobre venenos, sintomas de intoxicação, como agem diversas substâncias. Precisava de algo rápido, mas não instantâneo, algo que pudesse passar por um ataque cardíaco ou choque anafilático. No fim, decidiu-se por um composto que conseguiu através de um contato veterinário sob o pretexto de exterminar roedores em um sítio. Incolor, quase sem sabor, dissolve-se em líquidos. Age em 1 hora, causando uma piora gradual que parece uma alergia aguda ou intoxicação alimentar grave. Nesta noite, ele se decidiu. Paulo convidou Camila para jantar no restaurante favorito dela na Orla, onde costumavam comemorar datas importantes. Ela ficou radiante com o convite. Nos últimos meses, viam-se raramente, ambos ocupados com o trabalho. Camila usou um vestido elegante cor de ameixa madura, prendeu o cabelo em um coque alto e sorriu para ele como sorria no início do relacionamento. Você está deslumbrante, disse Paulo, ajudando-a a entrar no carro. Obrigada, querido.
Camila tocou a mão dele. Estou feliz por finalmente termos um tempo só para nós. O restaurante impressionava pelo luxo. Lustres de cristal veneziano espalhavam reflexos suaves pelo chão de mármore marfim, e colunas maciças com detalhes em ouro sustentavam o teto alto com pinturas em estilo clássico. As mesas estavam cobertas com toalhas de linho branco impecáveis, onde brilhavam talheres de prata legítima gravados. No centro de cada mesa, arranjos de orquídeas naturais em vasos de cristal. Música jazz suave fluía de alto-falantes invisíveis, criando uma atmosfera de intimidade e sofisticação. Um garçom de smoking impecável trouxe-lhes uma salada de camarões tigre, decorada com pétalas de flores comestíveis e regada com azeite de trufas brancas extraído a frio. Os camarões eram grandes, quase translúcidos, com textura delicada. Em seguida, foi servido o prato principal, filé mignon de gado wagyu ao ponto, com molho de cogumelos e vinho tinto, que literalmente derretia na boca. Ao lado, em um prato separado, havia um robalo assado inteiro com alecrim e fatias finas de limão sobre uma cama de legumes grelhados, abobrinha, berinjela e pimentões doces. Para acompanhar, o sommelier sugeriu um vinho tinto francês Safra 2015 da região de Bordeaux, com notas de groselha preta e baunilha. Cada detalhe do serviço e cada movimento da equipe falavam sobre o status do estabelecimento, onde um jantar para dois custava o salário mensal de uma pessoa comum. Paulo escolhera aquele lugar não por acaso. Ali, Camila sentia-se relaxada, feliz e sem suspeitas. Paulo tentava agir naturalmente, contava piadas, falava do trabalho, interessava-se pelos assuntos dela. Camila falava sobre a nova casa de repouso que planejava abrir no interior, sobre a dificuldade de encontrar pessoal qualificado. Ela estava entusiasmada com a conversa, e Paulo esperava o momento certo. Quando Camila se desculpou e foi ao toalete, ele rapidamente tirou do bolso interno do paletó um pequeno frasco de vidro. A adrenalina estava no auge. Mas Paulo não desistiu de seu plano. Ele olhou em volta. Os garçons estavam ocupados com outras mesas. Paulo despejou o conteúdo do frasco na taça de vinho tinto de Camila, balançou levemente para que o líquido se misturasse e guardou o frasco vazio de volta no bolso. Ele apenas esperou o retorno da esposa, tentando não demonstrar nervosismo. Camila voltou um minuto depois, sentou-se e ergueu a taça. A nós, Paulo, para que estejamos sempre juntos. Paulo brindou com ela, evitando olhar em seus olhos. A nós. Ela deu alguns goles. Paulo observava enquanto ela colocava a taça na mesa e continuava a falar de seus planos. Passaram-se 20 minutos, depois 30. Camila terminou o vinho e comeu o prato principal. Paulo já começava a duvidar se o composto faria efeito, quando notou que o rosto dela empalideceu levemente. Camila, você está bem? Perguntou ele, fingindo preocupação. Não sei, ela passou a mão pela testa. Senti uma tontura de repente. Acho que o vinho estava muito forte. Talvez devêssemos pegar um ar fresco. Pediram a conta. Paulo pagou com o cartão de Camila e ajudou a esposa a vestir o casaco. Ela se segurou em seu braço com mais força que o normal, e ele sentiu que os dedos dela estavam ficando frios. Quando saíram na calçada, Camila parou subitamente e levou a mão ao abdômen. Estou passando mal, sussurrou ela. Muito mal. Aguente firme, querida. Paulo a abraçou pelos ombros, conduzindo-a ao carro. Vou te levar ao hospital agora. Vai ficar tudo bem. Ele a acomodou no banco do passageiro e apertou o cinto. Camila recostou-se, respirando de forma ofegante e irregular. O rosto dela estava coberto de suor frio. Paulo deu partida e pegou a estrada, fingindo ir em direção ao hospital mais próximo. Mas após 10 minutos, desviou da via principal para uma estrada de terra que levava a um matagal afastado da cidade. Paulo, para onde estamos indo? A voz de Camila era fraca, quase inaudível. Este não é o caminho do hospital. Eu sei, respondeu ele friamente. Paulo parou o carro no meio da mata, onde as árvores se fechavam sobre a estrada formando um túnel escuro. Apagou os faróis e virou-se para a esposa. Camila olhava para ele com olhos arregalados, nos quais se misturavam dor e incompreensão. Fui eu quem colocou veneno na sua comida, disse Paulo, e um sorriso surgiu em seus lábios. Você tem uns 30 minutos de vida, talvez menos. Fora do carro. O quê? Camila tentou alcançá-lo, mas as mãos não obedeciam. Você está brincando, Paulo? Isso não tem graça. Não estou brincando. Ele soltou o cinto dela, saiu, abriu a porta do lado dela. Saia agora. Mas por quê?
Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu te amo. Eu te dei tudo. Exatamente por isso. Paulo agarrou-a pelo braço e a puxou bruscamente para fora do carro. Camila caiu de joelhos na terra úmida, arquejando. Você me deu tudo, exceto o direito de decidir sobre isso. Seu pacto antenupcial, seus advogados, seu controle, cansei de ser um acessório na sua vida de sucesso. Ele parou diante dela, olhando de cima com o desprezo que antes escondia tão bem. Suportei 7 anos. 7 anos ouvindo você falar dos seus êxitos, dos seus projetos, de como você é incrível. E eu? Eu era o marido da empresária de sucesso. Um acessório nos seus eventos corporativos. Conheçam o meu Paulo, você dizia, como se estivesse apresentando um cachorrinho. Camila tentou dizer algo, mas ele não a deixou falar. Você achava que eu não sabia que suas amigas riam pelas costas? Que me chamavam de gigolô, de encostado? Eu ouvi tudo, Camila. Cada palavra, cada olhar de deboche. E você não fez nada para impedir, porque não dava a mínima para a minha dignidade. O importante era que o seu negócio prosperasse, não é? Ele se agachou e olhou nos olhos dela. Sabe o que é mais engraçado? Eu nunca te amei. Nem por um dia. Você era apenas uma opção conveniente. Uma tonta rica e solitária que acreditou em palavras bonitas. Achei que com o tempo teria acesso ao dinheiro, mas você foi mais esperta. Ou sua advogada foi. Aquele maldito contrato. Você sempre tentou me controlar, mas eu achei uma brecha. O testamento. Você mesma assinou sua sentença de morte, querida. Paulo se levantou e limpou a calça. Júlia é jovem, linda e, o mais importante, olha para mim com adoração. Ela não tenta me controlar, não impõe regras. Com o seu dinheiro, vamos viver de verdade. E você? Você é apenas um erro que chegou a hora de corrigir. Ele a empurrou com o pé, e Camila caiu novamente no chão. Fique aí e pense em como viveu sua vida errado. Você tem 30 minutos, talvez menos. Adeus, Camila. Não posso dizer que foi um prazer. Ele bateu a porta. Camila tentou se levantar, mas as pernas cederam. Ela desabou na grama à beira da estrada, agarrando o peito. A dor tornava-se insuportável. Paulo, por favor. Sua voz virou um sussurro rouco. Não me deixe aqui. Eu vou morrer. Esse é o plano, querida. Ele ligou o motor. Adeus. Paulo manobrou o carro e partiu sem olhar para trás. Pelo retrovisor, viu o vulto de Camila dobrada ao meio na beira da estrada. Logo, as árvores a esconderam. Ele aumentou o volume da música para abafar a voz da consciência que ainda tentava atravessar sua fria determinação. 15 minutos depois, Paulo já dirigia pelas ruas da cidade voltando para casa. O celular vibrou. Uma mensagem de Júlia. Quando vamos nos ver? Saudades. Ele sorriu e digitou a resposta. Logo tudo estará resolvido. Vamos começar uma vida nova. Eu prometo. Júlia enviou um emoji de coração. Ela não entendia nada, mas estava feliz, acreditando ingenuamente em suas palavras. Paulo imaginou como, em poucos dias, anunciariam o desaparecimento da esposa, como ele encenaria o luto quando a encontrassem, como receberia a herança e finalmente quitaria as dívidas. Júlia teria seu apartamento, sua cafeteria. Ficariam juntos e ninguém jamais saberia a verdade. E Camila? Camila ficaria no passado, uma lembrança desagradável da qual ele finalmente se livrara. Paulo estacionou o carro em casa, subiu ao apartamento e serviu-se de um uísque. As mãos não tremiam mais. A consciência calou-se. Ele fizera o que precisava ser feito. Agora restava apenas esperar. Ele pegou o celular e escreveu mais uma mensagem para Júlia. Prepare-se para mudanças, meu amor. Muito em breve você terá tudo o que sonhou. A moça respondeu quase instantaneamente. Sério, estou tão feliz. Te amo. Paulo sorriu. Ela acreditava no conto de fadas que ele inventara. Acreditava que ele era um homem honesto preso em um casamento infeliz. Acreditava que a esposa não o entendia. Não o valorizava. Júlia não fazia perguntas desnecessárias, contentando-se com as promessas e os raros encontros em um apartamento alugado na periferia. A mãe dela, Dona Larissa, no entanto, desconfiava de Paulo. Várias vezes tentara conversar com a filha, sugerindo que um homem casado dificilmente deixaria a família, que promessas eram apenas palavras. Mas Júlia ignorava os avisos, dizendo que a mãe não entendia nada, que Paulo era especial e a amava de verdade. Dona Larissa suspirava e calava-se.
percebendo que a filha estava cega pelos sentimentos. Paulo terminou o uísque e olhou para o relógio. Já haviam se passado 40 minutos desde que deixara Camila na mata. Se o composto funcionasse como deveria, ela já estaria morta ou quase morta. Em qualquer caso, o socorro não chegaria a tempo. Estava longe demais da estrada principal. Ela estava na floresta, certamente inconsciente. E aquela estrada era deserta, especialmente tarde da noite. Ninguém passaria por ali. Quando alguém a encontrasse, seria tarde demais. Ele deitou-se no sofá, fechou os olhos e tentou relaxar. O plano funcionara. Agora bastava esperar o amanhecer e encenar o espetáculo, ligar para a polícia, relatar o desaparecimento da esposa, contar que ela se sentiu mal após o jantar, que ele tentou levar-la ao hospital, mas ela pediu para parar à beira da estrada para respirar. Entrou no mato e sumiu. Ele a procurou, gritou, mas não a encontrou. Paulo repetiu essa história mentalmente várias vezes, ajustando os detalhes. Tudo deveria parecer crível. Amanhã começaria uma nova vida. Vida sem dívidas. Sem medo. Sem Camila. Uma vida em que ele finalmente seria o dono do seu destino. Camila jazia na grama úmida à beira da estrada de terra e sentia a vida esvair-se lentamente de seu corpo. A dor no abdômen era insuportável. Cada respiração era um esforço. Mãos e pés não obedeciam. Tentou gritar por socorro, mas a voz saiu como um gemido fraco que se dissolveu no silêncio da noite. Lágrimas corriam pelo rosto, misturando-se à lama. Paulo, seu marido, o homem em quem confiara por 7 anos, o homem que amara apesar de todos os seus defeitos. Ele a envenenara a sangue frio, de forma calculada, com um sorriso no rosto, e a deixara para morrer no mato como um objeto descartável. Camila fechou os olhos, tentando reunir o resto de suas forças. Não queria morrer. Não ali. Não assim. Mas o corpo recusava-se a obedecer. Tentou levantar-se, empurrou o chão com as mãos, mas desabou imediatamente. A respiração tornava-se cada vez mais superficial. Os pensamentos se confundiam. O frio tomava conta de todo o corpo. Ela aceitou, fechou os olhos e preparou-se para o fim. De repente, através do véu de dor e torpor, ouviu o som de um carro se aproximando. O motor trabalhava de forma suave e firme, claramente um carro caro. Como um veículo daqueles fora parar naquela estrada de terra. Camila, com as últimas forças, ergueu a mão tentando chamar a atenção. A mão tremia, mal se elevando do chão, mas ela se esforçou ao máximo. Um SUV preto reduziu a velocidade, avançou mais alguns metros e parou. Camila ouviu a porta bater e passos rápidos se aproximando. Uma voz masculina, preocupada e ríspida. Meu Deus, o que está acontecendo aqui, senhora? Você está viva? Camila tentou responder, mas só conseguiu gemer. Abriu os olhos e viu o rosto de um homem inclinado sobre ela, de uns 40 e poucos anos. Os traços eram familiares. Muito familiares. Ela tentou focar o olhar e de repente o reconheceu. Gabriel Savitsky, seu concorrente direto, dono de uma rede de clínicas particulares e centros médicos, que nos últimos 2 anos tentava entrar no mercado de casas de repouso. Eles haviam se encontrado em conferências profissionais, discutido possibilidades de cooperação algumas vezes, mas nada concreto havia surgido. Camila sempre o considerara um homem íntegro, embora um concorrente agressivo. Camila? Gabriel a reconheceu e se ajoelhou ao lado dela. Camila Lourenço, o que houve com você? O que aconteceu? Envenenada. Foi tudo o que Camila conseguiu expelir. Tentou falar de novo, mas apenas um chiado saiu da garganta. Gabriel apoiou a cabeça dela com cuidado, ouviu a respiração e sentiu o pulso. Seu rosto ficou sério. Você precisa de socorro médico urgente. Vou te levar para minha clínica agora. Ele a pegou nos braços. Camila estava leve, quase sem peso em seu abraço. Ele a carregou rapidamente para o carro, colocou-a no banco de trás, cobriu-a com seu paletó e apertou o cinto. Ele mesmo assumiu o volante e arrancou bruscamente. Aguente firme, Camila. Estaremos lá em 20 minutos. Na minha clínica. Lá vão te ajudar. Camila assentiu, embora o movimento tenha causado uma nova onda de dor. Fechou os olhos, focando na respiração. Cada inspiração era uma pequena vitória. Gabriel dirigia rápido, mas com cautela, reduzindo nas curvas para não aumentar o sofrimento dela. Quem fez isso com você? Perguntou ele sem tirar os olhos da estrada. Você se lembra? Camila abriu os olhos e sussurrou uma única palavra. Marido.
Gabriel virou-se bruscamente, depois voltou a olhar para a estrada. Sua mandíbula se contraiu. Entendi. Não fale mais nada. Agora o importante é salvar sua vida. Ele pegou o celular, discou um número e ligou o viva voz. Mãe, sou eu. Preciso da sua ajuda urgente. Estou indo para a clínica. Envenenamento. Paciente em estado crítico. Prepare tudo para análise toxicológica e terapia com antídotos. Chego em 15 minutos. Entendido, filho, respondeu uma voz feminina calma. Estou à espera. Anfisa Savitsky, a mãe de Gabriel. Camila ouvira falar dela, uma renomada toxicologista com mais de 40 anos de medicina. Se alguém podia ajudá-la, era ela. O SUV voava pela cidade noturna, passando por sinais amarelos, e ultrapassando os raros carros. Gabriel olhava periodicamente pelo retrovisor, checando o estado de Camila. Ela resistia, embora as forças minguassem a cada minuto. Finalmente, chegaram a um edifício moderno de baixa estatura com o letreiro Clínica Dr. Rudnick. Gabriel saltou do carro, abriu a porta traseira e pegou Camila nos braços novamente. Na entrada, uma mulher de jaleco branco já esperava, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes atrás de óculos de armação fina. Anfisa Savitsky. Vamos para a toxicologia, disse ela brevemente. Eugênio já está preparando os acessos. Seguiram pelo corredor até um pequeno quarto com uma maca, equipamentos médicos e uma mesa de instrumentos. Um homem alto de jaleco, provavelmente Eugênio Rudnick, o diretor da clínica, preparava o sistema de soro. Gabriel colocou Camila suavemente na maca. Anfisa começou a trabalhar imediatamente. Mediu pressão, temperatura, examinou as pupilas, ouviu pulmões e coração. Sinais clássicos de intoxicação por neurotoxina, disse ela. Precisamos de exame de sangue urgente e lavagem estomacal. Gabriel, ajude-me. A meia hora seguinte foi um pesadelo. Camila ora perdia a consciência, ora voltava a si. Sentiu a agulha entrar na veia, o frescor do remédio espalhando-se, o estômago revirando durante a lavagem. Anfisa trabalhava com rapidez e precisão, dando ordens a Eugênio e Gabriel. Ninguém fazia perguntas desnecessárias. Todos sabiam que cada minuto contava. Uma hora depois, Anfisa endireitou as costas e retirou as luvas. O pior já passou. O antídoto começou a agir. A análise de sangue mostrou a presença de um composto organofosforado. É um veneno usado na agricultura contra pragas. Dose letal. Se você a tivesse trazido 10 minutos mais tarde, não haveria nada que pudéssemos fazer. Gabriel exalou e passou a mão pelo rosto. Ela vai ficar bem? Sim. Mas levará tempo para se recuperar. No mínimo uma semana de terapia intensiva e isolamento total. Sem visitas, sem ligações, especialmente do marido. Ele não deve saber que ela está aqui. Gabriel olhou para Camila, que jazia de olhos fechados conectada ao soro. Eu cuidarei disso. Eugênio Rudnick assentiu. Não vamos inseri-la no cadastro de pacientes. Oficialmente, ela não está aqui. Eu assumo a responsabilidade. Anfisa sentou-se ao lado de Camila, pegando sua mão. Está me ouvindo, menina? Você está segura. Nós te salvamos. Agora você precisa apenas descansar e recuperar as forças. Camila apertou levemente os dedos dela em resposta. Lágrimas voltaram a correr, mas agora eram lágrimas de alívio, não de medo. Gabriel saiu para o corredor, pegou o celular e ligou para seu assistente. Igor, preciso de informações. Paulo Lourenço, marido de Camila Lourenço. Tudo o que puder encontrar, situação financeira, contatos, movimentações na última semana, cave fundo e em silêncio. Ninguém deve saber que estamos interessados nele. Entendido, chefe. Para quando? Para amanhã à noite. É urgente. Gabriel desligou e voltou ao quarto. Camila já dormia. A respiração era ritmada, embora o rosto ainda estivesse pálido. Anfisa checava os sinais no monitor. Ela é forte, disse ela baixinho. Ela vai aguentar, mãe. Vou levar lá para minha casa quando ela puder se mover. Tenho um quarto de hóspedes. Lá ela estará segura. Tudo bem. Mas não antes de 3 dias. Ela precisa de monitoramento médico constante. Gabriela assentiu. Olhava para Camila adormecida e pensava em que tipo de monstro alguém deveria ser para fazer aquilo com a própria esposa. Conhecia Camila como uma empresária inteligente e íntegra, que construíra o próprio negócio com honestidade. Eram concorrentes,
mas sempre com respeito mútuo. E agora, ela quase morrera pelas mãos de quem confiava. E Paulo? Paulo provavelmente estava em casa agora, celebrando a vitória. Achando que tudo correu bem, que a esposa estava morta e que logo receberia a herança. Ele se enganou, sussurrou Gabriel. Vamos desmascarar. Ló. Eu prometo. Enquanto isso, Paulo realmente estava em casa, já na segunda dose de uísque. O celular vibrou. Mais uma mensagem de Júlia. Não vejo a hora de estarmos juntos. Você é meu herói. Ele sorriu e respondeu. Aguente só mais um pouco, querida. Logo tudo mudará. Prepare-se para uma nova vida. Júlia enviou uma chuva de corações e beijos. Paulo deitou-se no sofá e fechou os olhos. O plano funcionara perfeitamente. Sem testemunhas, sem provas. O composto seria absorvido pelo organismo sem deixar rastros, se é que alguém pensaria em fazer uma autópsia. O mais provável era que pensassem em ataque cardíaco ou alergia aguda. Em alguns dias, ele encontraria o corpo da esposa na mata, encenaria o pesar, receberia as condolências e, depois, a liberdade e o dinheiro tão esperados. Ele nem suspeitava que Camila estava viva, em boas mãos, e que logo teria que responder por tudo o que fizera. Camila abriu os olhos e não entendeu de imediato onde estava. Teto branco, cheiro de antisséptico, o bip discreto dos aparelhos médicos. Tentou se mexer e sentiu a agulha do soro no braço. A memória voltou com um impacto súbito e doloroso. O restaurante, Paulo, o veneno, a estrada de terra, o SUV preto. Gabriel. Não se mova bruscamente, disse uma voz feminina calma. Anfisa Savitsky estava sentada em uma poltrona perto da janela com um prontuário nas mãos. Você ainda está fraca. Passaram-se 2 dias desde o envenenamento. 2 dias. Camila conseguiu se apoiar nos cotovelos com esforço. Eu estou viva. Viva e vai continuar vivendo. O veneno foi expelido, mas o seu corpo precisa de tempo para se recuperar. A porta do quarto se abriu e Gabriel entrou com uma bandeja contendo uma xícara de chá e um prato de sopa leve. Bom dia, disse ele, colocando a bandeja na mesa de cabeceira. Como está se sentindo? Como alguém que tentaram matar Camila tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Obrigada. Se não fosse por você. Não precisa agradecer. Gabriel sentou-se na cadeira ao lado da cama. Eu apenas estava no lugar certo na hora certa. Mas agora precisamos conversar. Você está pronta? Camila assentiu. Anfisa aproximou-se e ajudou-a a sentar-se melhor, colocando travesseiros nas suas costas. Conte tudo desde o começo, pediu Gabriel. Preciso entender o que aconteceu. Camila respirou fundo e começou a relatar. Como Paulo a convidou para o restaurante, como começou a se sentir mal, como ele a levou supostamente para o hospital, mas desviou para a estrada de terra. Como ele confessou que a envenenara e a jogou para fora do carro para morrer. A voz dela tremia, lágrimas escorriam, mas ela não parou de falar. Ele disse que se cansou de ser um acessório na minha vida, concluiu ela. Que eu dei tudo a ele, menos o direito de decidir. Eu não sabia que ele me odiava tanto. Gabriel ouvia em silêncio. Seu rosto tornava-se cada vez mais sombrio. Quando Camila silenciou, ele pegou o celular e mostrou a foto de uma jovem de cabelos escuros e olhos grandes. Você conhece essa mulher? Camila olhou para a tela e balançou a cabeça. Nunca a vi. Quem é? Júlia Monteiro, 22 anos, vendedora em um shopping. E, segundo as informações que consegui, ela é amante do seu marido há 3 meses. Camila paralisou. Amante? Claro, tudo fazia sentido agora. Paulo não queria apenas se livrar dela, queria começar uma vida nova com outra mulher, jovem, ingênua, que não controlaria cada passo dele. Tenho as mensagens deles, continuou Gabriel. Meu contato conseguiu acesso ao backup dele na nuvem. Paulo prometeu a Júlia um apartamento, um negócio próprio, uma cafeteria, para ser exato, e uma vida juntos assim que resolvesse a questão com a esposa. Na última mensagem, enviada ontem à noite, ele escreveu: logo tudo estará resolvido. Vamos começar uma vida nova. Camila cobriu o rosto com as mãos. A dor da traição era quase física, mais aguda que a dor do veneno. Tem mais uma coisa. Gabriel pegou uma pasta com documentos. Paulo está atolado em dívidas. Empréstimos em aplicativos somando R$ 520.000,00. Apostas esportivas. Cobradores ligam para ele 10 vezes por dia. Ele está falido, Camila. E a única maneira de sair desse buraco para ele é receber sua herança.
O testamento. Sussurrou Camila. Eu o fiz há 1 ano. Paulo é o único herdeiro. Meu Deus. Eu mesma assinei minha sentença de morte. Não, disse Gabriel com firmeza. Você confiou no homem com quem se casou. Isso é normal. Ele é quem é um crápula. Mas temos a chance de levá-lo à justiça. Se você estiver pronta. Camila ergueu a cabeça e olhou nos olhos dele. Estou pronta. O que precisamos fazer? Primeiro, cortar todos os laços com ele. Divórcio imediato. Segundo, procurar a polícia. Conheço uma delegada da Polícia Civil, Daniela Santos. Ela se especializa em casos assim, é honesta e rigorosa. Podemos confiar nela. Mas se procurarmos a polícia, Paulo saberá que estou viva. Camila franziu a testa. Ele pode fugir. Por isso agiremos com cautela e por etapas. Primeiro reuniremos todas as provas, depois daremos o bote. De surpresa, para que ele não tenha tempo de fazer nada. Anfisa aproximou-se deles. Guardei todas as análises de sangue da Camila. O fato do envenenamento por composto organofosforado está registrado. É uma prova irrefutável. Além do meu laudo como toxicologista com 40 anos de experiência. Ótimo. Gabriel fazia anotações em um caderno. Depois, precisamos pegar as imagens das câmeras do restaurante. Talvez tenham registrado o momento em que Paulo colocou o veneno na sua taça. Ele fez isso quando fui ao banheiro, lembrou Camila. Fiquei fora uns 3 minutos. Quando voltei, ele parecia tenso, mas não dei importância. Então há uma chance de que as câmeras tenham registrado. Vou pedir para Daniela conseguir essas gravações oficialmente. Gabriel discou o número e ligou o viva voz. No terceiro toque, uma voz feminina atendeu. Daniela falando. Daniela, é o Gabriel Savitsky. Preciso da sua ajuda urgente. Estou ouvindo. Gabriel relatou a situação resumidamente. Daniela Santos ouvia em silêncio, fazendo apenas perguntas pontuais. Quando ele terminou, ela exalou. Isso é tentativa de homicídio qualificado. Se tudo o que você disse se confirmar, ele pode pegar de 12 a 30 anos. Preciso me encontrar com a vítima, colher o depoimento e pegar os documentos médicos. Quando ela pode depor? Agora mesmo. Camila endireitou-se na cama. Eu estou pronta. Certo. Estarei aí em 1 hora. Gabriel, prepare todos os documentos que você tiver. E nem uma palavra a ninguém. Este caso deve ser mantido em sigilo absoluto até o momento da prisão do suspeito. Entendido. 1 hora depois, uma mulher de uns 40 anos, com cabelos curtos e rosto sério, entrou no quarto. Daniela Santos apresentou-se, mostrou o distintivo e pegou um gravador. Camila Lourenço, sou delegada de polícia. Você está pronta para prestar depoimento sobre a tentativa contra a sua vida? Sim, respondeu Camila com firmeza. Nas 2 horas seguintes, ela detalhou tudo o que acontecera. Daniela anotava, fazia perguntas, e esclarecia detalhes. Depois, examinou os documentos médicos fornecidos por Anfisa, e tirou cópias das análises. O cenário é contundente, disse ela, guardando os papéis na pasta. Agora preciso conseguir as imagens do restaurante, levantar os dados financeiros de Paulo Lourenço e verificar suas comunicações. Isso levará alguns dias. E quanto a Júlia Monteiro? Perguntou Gabriel. Ela pode ser cúmplice, talvez. Mas pelas mensagens que você me mostrou, não parece que ela sabia dos planos de Paulo. Provavelmente ele a usou, mas sou obrigada a interrogá-la. Através dos familiares será mais seguro. Dona Larissa, a mãe dela. Gabriel folheou suas notas. 44 anos, trabalha como contadora em uma construtora. Mora com a filha em um apartamento na Zona Leste. Vou falar com ela amanhã. Daniela levantou-se. Camila, você precisa ficar aqui e não manter contato com o mundo exterior. Sem ligações, sem mensagens. Paulo deve pensar que você está morta. Isso nos dará tempo para reunir todas as provas. E o divórcio? Perguntou Camila. Entraremos com os papéis através de um representante. Paulo receberá a notificação apenas depois de termos o pacote completo de provas. Isso vai desestabilizá-lo, e ele pode cometer um erro. Camila assentiu. O plano estava claro. Agora restava apenas esperar e acreditar que tudo daria certo. 3 dias depois, Camila já conseguia se levantar e caminhar. Gabriel a tirou da clínica e a levou para sua casa, um apartamento espaçoso no centro com decoração minimalista. Ele a conduziu ao quarto de hóspedes.
Fique à vontade. Aqui você está segura. Minha mãe virá todos os dias checar seu estado, e eu tentarei não incomodar. Gabriel. Camila o parou na porta. Por que está fazendo tudo isso? Somos concorrentes. Você podia apenas ter me levado ao hospital e esquecido. Ele virou-se para ela. Por que não consigo ignorar quando alguém precisa de ajuda? Sim, somos concorrentes nos negócios, mas isso não significa que eu não tenha coração. Além disso, ele hesitou. Eu sempre te respeitei pela sua honestidade e profissionalismo. Dói ver pelo que você teve que passar. Camila sentiu as lágrimas vindo aos olhos. Obrigada. Nunca vou esquecer isso. Gabriel assentiu e saiu, fechando a porta suavemente. Camila ficou sozinha. Aproximou-se da janela, olhando para a cidade iluminada pelas luzes da noite. Em algum lugar ali, no apartamento que dividia com Paulo, seu marido vivia tranquilamente, achando que se livrara dela para sempre. Mas ele estava enganado. Logo ele perceberia o erro monstruoso que cometeu. Enquanto isso, Daniela Santos encontrou-se com Dona Larissa em um pequeno café na periferia. A mulher chegou apreensiva, sem entender por que uma delegada queria falar com ela. Você é da polícia? Perguntou ela, sentando-se à frente de Daniela. O que aconteceu? Minha Júlia está em perigo? Sou delegada. Sua filha não está em perigo, respondeu Daniela calmamente, mostrando o distintivo. Mas ela pode ser testemunha em um processo criminal. Preciso fazer algumas perguntas sobre Paulo Lourenço. Dona Larissa empalideceu. Eu sabia que aquele sujeito não prestava. Avisei a Júlia, mas ela não ouve. Apaixonou-se como uma boba. Ele promete mundos e fundos, mas é casado. Eu verifiquei o que ele promete: apartamento, negócios. Diz que vai se divorciar logo e que viverão juntos. Júlia acredita nele, mas eu vejo que ele mente. Homens assim sempre mentem. Daniela pegou uma foto de Camila. Você conhece esta mulher? Dona Larissa balançou a cabeça. Nunca vi. É a esposa do Paulo. Há 3 dias, ele tentou matá-la. Envenenou-a e deixou-a para morrer na mata. Dona Larissa levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Meu Deus! E ela? Ela está viva. Foi salva. Agora estamos reunindo provas para processar o Paulo criminalmente. Sua filha pode ajudar a investigação. Preciso das conversas dela com o Paulo, do depoimento dela sobre o que ele prometia. Ela não sabia, disse Dona Larissa rapidamente. Júlia não sabia que ele pretendia matar a esposa. Ela é só uma menina apaixonada, que acreditou em contos de fadas. Eu entendo. E se ela depuser voluntariamente, isso será levado em conta. Ela não é cúmplice, é vítima da manipulação dele. Mas o depoimento dela ajudará a estabelecer o motivo do crime. Dona Larissa pensou por um momento e depois assentiu. Está bem. Vou falar com ela. Ela precisa saber a verdade e vai depurar. Júlia Monteiro estava sentada na cozinha olhando para a mãe com olhos assustados. O rosto estava pálido, as mãos tremiam. Dona Larissa acabara de contar tudo o que soubera da delegada Daniela. Sobre Paulo ter tentado matar a esposa. Sobre como tudo o que ele prometera a Júlia fora construído sobre sangue e mentiras. Não. Sussurrou a moça. Não pode ser. O Paulo não seria capaz disso. Ele me ama. Ele prometeu. Ele te prometeu um apartamento e um negócio com o dinheiro que receberia da morte da esposa, disse Dona Larissa com dureza. Você entende o que isso significa? Ele te usou. Você era o motivo dele para matar outra pessoa. Júlia começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos. Dona Larissa abraçou a filha pelos ombros. Eu sou uma burra, soluçava Júlia. Tão burra. Como pude acreditar? Você não é burra. Só se apaixonou por um canalha que sabe mentir bem. Mas agora você tem a chance de consertar as coisas. A delegada precisa da sua ajuda. Seu depoimento vai ajudar a colocá-lo na cadeia. Mas eu não sabia de nada. Júlia ergueu o rosto banhado em lágrimas. Mãe, eu juro, não sabia que ele ia matar a esposa. Se eu soubesse, nunca. Eu acredito em você. E a delegada também acreditará. Por isso ela quer que você deponha voluntariamente. Mostre as conversas com o Paulo. Conte o que ele te prometia. Isso provará que ele tinha um motivo para o crime. Júlia limpou as lágrimas e assentiu. Tudo bem, eu farei isso. Eu devo fazer. Aquela mulher, a esposa dele, ela quase morreu por minha causa. Não por sua causa, corrigiu Dona Larissa.
Por causa dele, da ganância e da maldade dele. Você não tem culpa disso. No dia seguinte, Júlia encontrou-se com Daniela Santos na delegacia. A jovem estava apavorada, tremendo inteira ao entregar o celular com as conversas. Daniela estudou as mensagens com atenção. Paulo escrevia para Júlia quase todos os dias, prometia o apartamento, ajuda para abrir a cafeteria, um futuro juntos. Em uma das mensagens, enviada 2 dias antes do crime contra Camila, ele escreveu: logo resolverei todas as pendências com a minha esposa. Divórcio não resolve tudo, se não saio sem nada. Preciso resolver isso de outro jeito. Mas não se preocupe, meu amor. Eu planejei tudo. O que ele quis dizer com resolver de outro jeito? Perguntou Daniela. Júlia balançou a cabeça. Eu não sei. Achei que ele ia encontrar uma forma de se divorciar sem perder os bens. Talvez com um bom advogado ou algo assim. Nunca imaginei que ele fosse capaz de matar. E depois daquela noite, ele te escreveu? Sim. No dia seguinte, ele escreveu: logo tudo estará resolvido. Vamos começar uma vida nova. Eu prometo. Eu fiquei tão feliz. Achei que ele tinha finalmente conseguido o divórcio. Daniela tirou prints de todas as conversas e imprimiu as mensagens mais importantes. Júlia, você ajudou muito a investigação. Essas mensagens provam que o Paulo tinha um motivo claro para o crime. Agora preciso que você preste o depoimento oficial. Eu prestarei. Contarei tudo o que sei. Nas 2 horas seguintes, Júlia detalhou seu relacionamento com Paulo, como se conheceram, o que ele prometia, a frequência dos encontros e o fato de ele nunca ter mencionado que a esposa era dona de um negócio próspero e um grande capital. Daniela registrou cada palavra. Quando o interrogatório terminou, Júlia parecia exausta, mas havia alívio em seus olhos. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou baixinho. Eu vou presa? Não, respondeu Daniela com confiança. Você não cometeu crime. Você foi enganada. Mas você precisa cortar todo o contato com Paulo Lourenço. Sem ligações, sem mensagens. Se ele tentar te contatar, avise-me imediatamente. Eu não quero mais vê-lo. Nunca mais. Enquanto isso, Daniela conseguiu as gravações das câmeras de segurança do restaurante. Um perito técnico passava as imagens, parando nos momentos-chave. Aqui apontou ele para a tela. 21h43. A mulher se levanta da mesa e sai, presumivelmente para o banheiro. Na tela, via-se Camila saindo do salão. Paulo ficou sozinho. A câmera o captou de perfil. Ele olhou em volta, conferindo se ninguém o observava. Então, com um movimento rápido, tirou do bolso do paletó um pequeno frasco, despejou o conteúdo na taça de Camila e guardou o frasco de volta. Tudo durou menos de 10 segundos. Perfeito. Daniela parou a gravação. Isso é prova direta. Preciso de várias cópias dessa gravação em alta resolução. Será feito, assentiu o perito. Daniela também levantou a ficha financeira de Paulo. O quadro era desolador. Dívidas com 5 instituições de microcrédito totalizando R$ 520.000,00, pagamentos atrasados, ligações de cobradores. O histórico de apostas esportivas mostrava que, nos últimos 6 meses, ele perdera mais de R$ 1 milhão. Em seguida, ela estudou o testamento de Camila. Segundo o documento, Paulo Lourenço era o único herdeiro de todos os bens em caso de morte dela. O cenário está completo, disse Daniela a um colega, espalhando os documentos na mesa. Temos o laudo médico do envenenamento, a gravação da câmera dele colocando o veneno, as conversas com a amante onde ele promete tudo após resolver a questão, os dados financeiros provando a situação catastrófica, e o testamento onde ele é o herdeiro. É mais do que suficiente para a denúncia e o pedido de prisão. Quando vamos pegar, Lô? Perguntou o colega. Em breve. Mas primeiro vamos atrair, Ló com um pretexto plausível. Deixe que ele venha até nós, sem suspeitar de nada. Daniela ligou para Camila, que permanecia no apartamento de Gabriel. Camila, estamos prontos para agir. O plano é este. Primeiro ele receberá uma ligação da polícia informando que um corpo de mulher foi encontrado em um matagal, identificado pelos documentos como sendo você. Ele será convidado para o reconhecimento oficial em 3 dias. Isso vai baixar a guarda dele. Ele achará que tudo saiu como planejado. No dia seguinte, ele receberá uma ligação de um banco sobre a questão da herança. Como isso vai acontecer? Perguntou Camila. Sua voz estava calma, mas Gabriel,
Sentado ao lado dela, via como ela estava tensa. Nós o chamaremos ao banco sob o pretexto de uma consultoria sobre o testamento. Ele virá certo de que receberá seus bens, e lá estaremos nós esperando, você, eu e a equipe de investigação. Você entregará pessoalmente os papéis do divórcio, e eu darei a voz de prisão. Eu quero ver a cara dele, disse Camila baixinho. Quando ele perceber que estou viva. Você verá, eu prometo. Na manhã seguinte, Paulo recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma voz masculina, oficial e seca. Paulo Ricardo Lourenço? Sim, sou eu. Paulo ficou alerta. Aqui é da delegacia distrital. Ontem à noite, em um matagal na saída da cidade, foi encontrado o corpo de uma mulher. Pelos documentos na bolsa, foi identificada como Camila Lourenço. É sua esposa? Paulo paralisou. O coração saltou, depois começou a bater rápido e forte. Ele engoliu em seco antes de responder. Sim, é minha esposa. Meu Deus. Eu. A procurei por 3 dias. Ela sumiu depois de um jantar no restaurante. Ela se sentiu mal, eu quis levar-la ao hospital, mas ela pediu para parar, saiu para respirar e não voltou. Eu liguei, procurei. Entendo. Nossos sentimentos pela sua perda. Precisaremos que o senhor venha para o reconhecimento oficial. Pode vir depois de amanhã, sexta-feira, às 11 horas. Sim, claro, eu irei. Mas, o que aconteceu com ela? A causa preliminar da morte será estabelecida após a necropsia. Daremos os detalhes no encontro. Paulo desligou e desabou no sofá. Um alívio imenso percorreu seu corpo. Tudo deu certo. Encontraram-na. A polícia não suspeita de nada estranho, acham que foi um acidente. Mais alguns dias, o reconhecimento, o funeral, e ele receberia a herança. Tudo corria conforme o plano. Ele escreveu imediatamente para Júlia. Querida, tive uma notícia triste. A Camila morreu. Encontraram o corpo dela. Estou muito abalado. Mas sei que agora poderemos ficar juntos. Aguente mais um pouco. Júlia respondeu em 1 minuto. Que horror. Sinto muito. Força. Obrigado, meu amor, preciso resolver as formalidades. Logo estaremos juntos, prometo. No dia seguinte, quinta-feira, Paulo recebeu outra ligação. Desta vez, uma voz feminina, profissional e cortês. Paulo Ricardo Lourenço. Sim. Aqui é do Banco Capital. Setor de atendimento ao cliente. Soubemos do falecimento de sua esposa, Camila Lourenço. Nossos pêsames. Temos sob nossa guarda o testamento dela, segundo o qual o senhor é o herdeiro universal dos bens. Poderia vir hoje às 15 horas para uma consulta preliminar? Paulo sentiu um júbilo interno. Lá estava, a herança. Tudo dele. Sim, claro, eu irei. Em qual sala? Sala de reuniões número 7, no 3º andar. Estamos à sua espera. Paulo desligou o telefone e riu. Finalmente, as dívidas seriam pagas. Júlia teria seu apartamento e a cafeteria. Uma nova vida começava agora. Ele tomou banho, vestiu seu melhor terno, barbeou-se e olhou-se no espelho. O rosto parecia abatido, mas isso seria atribuído ao luto. Paulo ensaiou uma expressão de tristeza, suspirou algumas vezes fingindo pesar. Precisava parecer convincente. Às 14h45, ele entrava no edifício do banco. Chão de mármore, teto alto, seguranças na entrada. Um lugar sólido. Subiu o elevador até o 3º andar, encontrou a sala 7. Ajustou a gravata, respirou fundo e bateu. Entre! Disse uma voz feminina. Paulo abriu a porta e deu um passo para dentro. E congelou. A mesa comprida de madeira escura estava sentada, Camila. Viva! Pálida e mais magra, mas absolutamente viva. Seus olhos olhavam para ele com um brilho frio e rígido. Ao lado dela, estava um homem desconhecido, de uns 40 anos, com um olhar atento, Gabriel Savitsky, embora Paulo não o conhecesse. E junto à janela, estava a mulher de terno sóbrio com um distintivo na mão. Paulo empalideceu tanto que seu rosto ficou cinza. Ele recuou em direção à porta, mas esta se abriu atrás dele, e 2 agentes uniformizados com insígnias da Polícia Civil bloquearam a saída. O que é isso? Gaguejou Paulo, olhando para Camila. Você está viva? Como? Paulo Ricardo Lourenço. A mulher na janela deu um passo à frente, mostrando o distintivo. Delegada Daniela Santos. Você está preso sob suspeita de tentativa de homicídio qualificado.
Você tem o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você em juízo. Paulo cambaleou. As pernas falharam. Ele se agarrou ao encosto de uma cadeira. Não, é um erro. Eu não entendo. Camila levantou-se da mesa. Ela segurava uma pasta com documentos, aproximou-se de Paulo e estendeu-lhe os papéis. Esta é a petição de divórcio. A voz dela era firme, gélida. Motivo: tentativa contra a minha vida, engano sistemático e adultério. O divórcio será processado unilateralmente. Pelo pacto antenupcial, você não recebe nada. Absolutamente nada. Paulo olhava para os documentos sem conseguir ler uma linha sequer. As letras se embaralhavam. Camila, escuta. Ele deu um passo em direção a ela, estendendo a mão, mas os agentes agiram instantaneamente, contendo-o pelos braços. Foi um mal-entendido. Eu não quis. Eu estava desesperado. Dívidas. Eu não sabia o que estava fazendo. Você sabia perfeitamente o que estava fazendo, cortou Camila. Seus olhos faiscaram. Você estudou venenos por uma semana. Comprou o produto com um veterinário. Colocou-o no meu vinho no restaurante. Há uma gravação das câmeras. Você me levou para o mato e me deixou para morrer, dizendo que eu tinha 30 minutos. Tudo foi planejado, pensado e executado a sangue frio. E depois você escreveu para sua amante dizendo que logo começariam uma vida nova. Paulo abriu a boca, mas não encontrou palavras. Provas. Eles tinham provas. Todo o seu plano se transformou em pó. Temos o laudo médico do envenenamento por composto organofosforado, continuou Daniela Santos, aproximando-se. Análises de sangue feitas na noite do crime. A gravação do restaurante onde você adiciona o veneno na taça da esposa. Suas mensagens para Júlia Monteiro, onde promete o apartamento e o negócio após resolver a questão. Documentos financeiros mostrando dívidas de mais de R$ 500 mil, e o testamento onde você é o herdeiro. Motivo, método e provas. Está tudo aqui. Paulo baixou a cabeça. Seus ombros caíram. Ele percebeu que perdera. Totalmente. Definitivamente. Sem volta. Camila, me perdoe. Sussurrou ele. Não sei o que deu em mim. Dívidas. Desespero. Eu te amo, de verdade. Não. Camila balançou a cabeça. Você nunca me amou. Você mesmo confessou isso na mata. Disse que eu era apenas uma opção conveniente. Uma tonta rica que acreditou em palavras bonitas. Lembra, Paulo? Ele encolheu-se. Sim, ele dissera aquilo. Dissera quando tinha certeza de que ela morreria e ninguém jamais saberia. Você me subestimou, Paulo. Camila deu um passo à frente, olhando-o nos olhos. Achou que eu era fraca, que seria fácil se livrar de mim. Mas eu sobrevivi. Fui salva. E agora você responderá por tudo o que fez. Os agentes colocaram as algemas. O metal frio apertou seus pulsos. Paulo foi conduzido à saída. Para onde? Para onde estão me levando? Perguntou ele com a voz rouca. Para a carceragem, respondeu Daniela. Até o julgamento. E depois, se for condenado, e tenho certeza de que será, para uma penitenciária de segurança máxima por um longo tempo. Paulo foi retirado da sala. Ele olhou para trás uma última vez, tentando encontrar o olhar de Camila, mas ela estava de costas, olhando pela janela. Para ela, Paulo Lourenço não existia mais. Ele morrera naquela noite na estrada de terra, quando mostrara sua verdadeira face. Quando a porta se fechou atrás dele, Camila exalou. Suas pernas fraquejaram, e ela sentou-se na cadeira. Gabriel aproximou-se imediatamente, segurando seus ombros. Acabou, disse ele baixinho. Você conseguiu. Você é incrivelmente forte. Camila assentiu. Lágrimas escorreram, mas eram lágrimas de alívio e libertação. O peso que ela carregara naquelas semanas finalmente caiu de seus ombros. Sim, sussurrou ela. Agora acabou, e eu estou livre. A investigação criminal e o processo judicial duraram 3 meses. Paulo Lourenço tentou negar a culpa, contratou um advogado que baseou a defesa na tese de acidente e mal-entendido, mas as provas eram esmagadoras: o laudo toxicológico de Anfisa Savitsky, as imagens do restaurante, as mensagens de Júlia, a situação financeira caótica e o testamento. Tudo isso serviu de base para a condenação. Camila esteve presente em todas as sessões. Sentava-se na sala de audiências, calma e composta, ouvindo depoimentos de testemunhas,
peritos e do próprio Paulo. Às vezes, seus olhares se cruzavam, e nos olhos dele ela via ora raiva, ora medo, ora um arrependimento patético. Mas ela não se importava. Aquele homem não tinha mais poder sobre ela. Júlia Monteiro também depôs. A jovem chegou ao tribunal pálida, com olhos vermelhos de tanto chorar. Relatou seu relacionamento com Paulo, as promessas dele e como ele manipulara seus sentimentos. Após depor, ela abordou Camila no corredor do fórum. Peço perdão, sussurrou Júlia, baixando o olhar. Eu não sabia. Juro, nunca teria aceitado se soubesse. Camila olhou para a jovem, que fora apenas uma peça no jogo de outra pessoa, e suspirou. Eu não te culpo. Você também foi vítima dele. Ele te usou, assim como me usou, apenas para objetivos diferentes. Eu nunca mais vou me envolver com um homem casado. Júlia limpou as lágrimas. Nunca. Aprendi a lição. Cuide-se. Camila tocou a mão dela. E tome mais cuidado com quem você deposita sua confiança. Júlia assentiu e partiu. Dona Larissa, a mãe dela, olhou para Camila com gratidão. Não esperava um tratamento tão humano para a filha vindo de uma mulher que quase morrera por causa daquela ligação com Paulo. No fim de setembro, o juiz proferiu a sentença. Paulo Lourenço foi condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado a 15 anos de reclusão em regime fechado. Paulo empalideceu ao ouvir a sentença e tentou dizer algo, mas os policiais já o retiravam da sala. Camila saiu para a rua. As folhas caíam das árvores, cobrindo a calçada com um tapete dourado. Ela fechou os olhos, e sentiu o peso pesado cair de seus ombros. Tudo terminara. Paulo recebeu o castigo merecido, e ela tinha a vida inteira pela frente. Gabriel esperava por ela no carro. Ele estivera presente em todas as audiências, apoiando-a nos momentos mais difíceis. Nesses 3 meses, surgiu entre eles uma ligação especial, baseada em confiança e respeito mútuo. Parabéns, disse ele quando Camila se aproximou. A justiça foi feita. Graças a você. Camila sorriu. Se não fosse por você, eu não estaria viva agora. Então o destino nos uniu no momento certo. Gabriel abriu a porta do carro para ela. Para onde vamos? Para casa. Para o meu apartamento. Faz tempo que não vou lá. O divórcio fora finalizado antes do julgamento. Pelo pacto antenupcial, Paulo não recebeu nada. Todos os bens permaneceram com Camila. Ela também anulou o testamento. O negócio de Camila não sofrera durante o processo, seus gerentes cuidaram dos assuntos corriqueiros, e ela colaborava remotamente. Mas agora que tudo terminara, planejava retornar integralmente às atividades. Um mês após a sentença, Camila encontrou-se com Gabriel em um restaurante. Não naquele onde Paulo a envenenara, ela nunca mais voltaria lá, mas em um lugar novo, iluminado e aconchegante, com uma vista linda para o parque. Queria te falar uma coisa, disse Gabriel após pedirem um jantar, uma proposta de negócios. Estou ouvindo. Camila tomou um gole de água. Nossos negócios se complementam. Você tem as casas de repouso, eu tenho as clínicas e centros médicos, e se uníssemos forças, criar uma rede conjunta de instituições médicas com ciclo completo de atendimento, do tratamento ambulatorial à moradia de longa permanência com cuidados especializados. Camila pensou. A ideia era interessante. Realmente, tal cooperação traria benefícios para ambos. Isso pode funcionar, disse ela pausadamente. Mas precisamos elaborar cuidadosamente todos os detalhes, o modelo financeiro, a estrutura de gestão, a divisão de poderes. Claro. Já pedi para meus advogados prepararem um plano preliminar. Podemos nos encontrar na próxima semana para discutir os detalhes. Combinado? Continuaram o jantar falando de negócios, planos e vida. Camila notou que se sentia leve e confortável com Gabriel. Ele não pressionava, não tentava controlar e a tratava como igual. Era tão diferente do relacionamento com Paulo, onde ela sempre se sentia obrigada, culpada ou nunca boa o suficiente. Algumas semanas depois, começaram a trabalhar no projeto conjunto. Encontravam-se várias vezes por semana, discutiam detalhes, debatiam, chegavam a consensos. Anfisa Savitsky, mãe de Gabriel, também participava, prestando consultoria nos aspectos médicos. Eugênio Rudnick ofereceu sua clínica como projeto piloto para testar o novo modelo de atendimento. Mas nem tudo correu perfeitamente. Em novembro, quando Camila e Gabriel já haviam assinado o contrato preliminar de fusão, surgiu um problema inesperado.
Um dos grandes investidores de Camila, ao saber dos planos de união com Gabriel, exigiu o resgate antecipado de seus fundos. O valor era alto, R$ 2.000.00. Ele diz que não confia na nova estrutura de gestão, disse Camila, andando nervosa no escritório de Gabriel. Exige o dinheiro em um mês, senão ameaça ir à justiça. Quem é esse investidor? Gabriel franziu a testa. Arthur Camargo. Ele investiu no meu negócio há 3 anos. Formalmente, ele tem o direito de exigir o resgate em caso de mudança na estrutura societária. Camargo. Gabriel refletiu. Já ouvi falar dele. Um empresário duro, mas íntegro. Talvez eu consiga conversar com ele. O encontro com Camargo ocorreu 2 dias depois. Gabriel propôs que ele se tornasse sócio investidor da empresa já unificada, com condições mais vantajosas. Camargo ouviu, analisou o plano de negócios e fez várias perguntas difíceis. Está bem, disse ele finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Quero um assento no conselho de administração e direito a voto em decisões estratégicas. Camila e Gabriel se entreolharam. Era uma exigência razoável. Fechado. Gabriel estendeu a mão para um aperto. A crise fora superada. Mais do que isso, Camargo revelou-se um parceiro valioso, trazendo sua experiência e contatos para a companhia. No fim do ano, inauguraram o primeiro centro médico com casa de repouso integrada. O projeto foi um sucesso imenso. Gradualmente, a relação profissional transformou-se em algo mais. Gabriel convidava Camila para concertos, teatro e caminhadas. Ela aceitava e, a cada vez, percebia que gostava de estar com ele. Ele era atencioso, tático, sabia ouvir. Ao lado dele, sentia-se protegida, mas não aprisionada. Uma noite, enquanto caminhavam pela orla, Gabriel parou e virou-se para ela. Não quero apressar as coisas. Entendo que você passou por uma traição terrível e precisa de tempo. Mas preciso dizer: gosto de estar com você. Não apenas como sócia, mas como homem que gosta de uma mulher. Camila olhou para ele. O coração bateu mais rápido. Ela também sentia atração, mas tinha medo de admitir até para si mesma. As feridas ainda eram recentes. Eu também gosto de estar com você, disse ela baixinho. Mas tenho medo. Medo de errar de novo. De confiar na pessoa errada. Eu entendo. Estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Sem pressão, sem exigências. Apenas saiba que estou aqui e não vou a lugar nenhum. Continuaram caminhando e Camila sentiu algo aquecer dentro de si. Talvez ela realmente merecesse uma segunda chance de ser feliz. 1 ano se passou. O negócio conjunto de Camila e Gabriel prosperava. Abriram 3 novos centros médicos e planejavam expansão para outras regiões. O relacionamento deles também evoluía, devagar mas firmemente. Camila aprendeu a confiar novamente, e Gabriel demonstrava paciência e cuidado sem exigir nada em troca. Na primavera, surgiu um novo problema. Uma empresa concorrente tentou atrair os principais funcionários de Camila, oferecendo salários dobrados. 3 gerentes das casas de repouso já haviam pedido demissão. É o Gregório Tavares, disse Camila em uma reunião de emergência. Lembra? Ele me propôs uma fusão há 2 anos, eu recusei. Agora está se vingando. Não podemos nos dar ao luxo de perder essas pessoas. Gabriel analisava os documentos. Eles conhecem todo o sistema por dentro. Vou falar com cada um pessoalmente, decidiu Camila. Vou oferecer ações da empresa e participação nos lucros. Quero que se sintam sócios, não apenas empregados. A estratégia funcionou. 2 dos 3 gerentes ficaram, recebendo lotes de ações e entrando para o conselho gestor ampliado. O terceiro saiu, mas foi rapidamente substituído por um jovem talento que trouxe ideias frescas. Tavares foi derrotado naquele embate, mas Camila e Gabriel reforçaram as medidas de segurança e confidencialidade na empresa. Em março do ano seguinte, Gabriel pediu-a em casamento. Foi no apartamento dele, onde Camila vivera enquanto se recuperava. Ele preparou o jantar, acendeu velas e, após a sobremesa, ajoelhou-se. Camila, eu sei que você já teve um casamento infeliz, sei que teme que se repita, mas eu te prometo, vou te respeitar, te apoiar, te amar. Não pelo dinheiro, não por vantagem, mas simplesmente porque você é uma mulher incrível que mudou a minha vida. Quer casar comigo? Camila olhou para ele através das lágrimas. Aquele homem a salvara 2 vezes, primeiro da morte, depois do desespero. Ele mostrara que era possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo,
Que era possível confiar sem se perder. Sim, sussurrou ela. Sim, eu aceito. O casamento foi realizado no verão, de forma discreta, entre amigos próximos e familiares. Anfisa Savitsky chorava de felicidade ao abraçar a nora. Daniela Santos também compareceu, parabenizando os noivos. Até Júlia Monteiro enviou um cartão com desculpas e votos de felicidade. Após o casamento, viajaram por uma semana para a Itália. Camila, pela primeira vez em muitos anos, sentia-se verdadeiramente livre e feliz. Um ano depois, Camila e Gabriel tiveram uma filha. O parto foi difícil, os médicos temiam pela saúde de Camila devido às sequelas do envenenamento, mas no fim tudo correu bem. Deram-lhe o nome de Vera em homenagem à fé na humanidade, à fé na justiça e à crença de que, após os tempos mais sombrios, sempre surge a luz. A pequena menina de cabelos escuros e olhos castanhos do pai tornou-se o símbolo da nova vida deles, construída sobre amor e confiança. Camila segurava a filha nos braços e olhava pela janela da maternidade. Lá fora, as árvores floresciam, o sol brilhava e a vida continuava. Lembrou-se daquela noite na estrada de terra, quando jazia à beira do caminho pronta para morrer. Lembrou-se do SUV preto parando ao lado, e de Gabriel, que a salvara. Tudo pelo que passara a trouxera até ali, aquele momento de felicidade. A vida me deu uma segunda chance, sussurrou ela, beijando a testa da filha. Nunca mais vou desperdiçar. Lá. Gabriel abraçou-a pelos ombros, olhando para o rosto da menina. Estamos juntos. E isso é o que importa. Camila atravessara o inferno e voltara. Perdera tudo e ganhara o dobro. Enfrentara a traição e encontrara o amor verdadeiro. E agora, com a filha nos braços, cercada por pessoas que a amavam sinceramente, Camila sabia de uma coisa: a vida é imprevisível e às vezes cruel, mas incrivelmente bela se você encontrar forças para seguir em frente.